Seja bem-vindo à nossa jornada de estudo bíblico da série Verdades Eternas. Estamos na primeira temporada, a temporada Saindo da Caverna. E hoje nós teremos o nosso segundo episódio. O episódio que iremos falar sobre o designer inteligente. Aquele que está por trás da criação, das coisas que vemos e também daquilo que é invisível. Portanto, querido, se você está aí disposto a aprender mais e a mergulhar no conhecimento da Palavra de Deus, aperte o play, porque está começando a série Verdades Eternas. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Saber que existe um interesse da sua parte em conhecer da Palavra de Deus. Esse livro, o livro sagrado, que tem nos oferecido conhecimento, a oportunidade de sairmos da escuridão e partirmos para uma luz, a luz da verdade. E nessa oportunidade, no estudo que faremos agora, nós iremos aprender sobre um excelente arquiteto, aquele que está por trás das mais belas obras de artes que você pode apreciar em todo o planeta Terra. Antes de nós entrarmos no assunto, eu quero convidar você para junto fazermos uma oração. Feche os olhos, vamos orar. Agradecemos a Ti, eterno Deus, porque a Tua palavra mais uma vez está ao nosso alcance e diante dessa oportunidade queremos aprender daquilo que Tu tem para nos oferecer, entender melhor a respeito da origem da criação e confiar cada vez mais em Ti. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um arquiteto excelente. Provavelmente você já se deparou com belezas monumentais, obras de artes, tanto no mundo arquitetônico como no mundo artístico. Mas a gente sabe que nada se compara com a beleza da criação. Uma flor, animais, o colorido do céu. Tudo isso tem um toque especial do autor da vida, aquele que com muito carinho, zelo e com o amor eterno preparou tudo para que você e eu pudéssemos desfrutar. O Deus eterno Criador. E nessa oportunidade, diante dessa série bíblica, aqui no segundo episódio, queremos compartilhar sobre essas verdades com você. Não podemos ver, não podemos ouvir, não podemos tocar em Deus, mas foram deixadas evidências, e evidências palpáveis, de que existe um Criador por trás de cada detalhe da beleza de um pequenino animalzinho, até mesmo do movimentar de uma formiga, até a maneira como um elefante gigantesco se move pela natureza. Tudo isso é perceptível, o toque de um Criador, de alguém que ama a natureza. Existe um projetista inteligente por trás de tudo isso. Nada surgiu do acaso. Apesar de haver uma teoria que diz que as coisas existentes existiram dentro de um processo evolutivo. É uma linha de raciocínio, mas o que eu quero trabalhar com você, fora dessa ideia, é que Deus é o Criador, que foi um designer, alguém que se importa com detalhes minúsculos, para assim projetar coisas tão belas no mundo em que vivemos. Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Esse é o Salmo 139, verso 14. Quando nós olhamos para os detalhes da criação, e em especial para a formação humana, é algo de se admirar. Quando você recebe a notícia, você que é mulher, recebe a notícia de que vai ser mãe, e você que é homem, recebe a notícia de que vai ser pai, e só o fato de saber que uma vida vai ser gerada dentro do ventre materno, isso daí é algo encantador. São meses que vão passar, e ao findar do ciclo da gestação, você pode ouvir o choro de uma criança. O oxigênio toca no pulmão, aquela criança respira, e aí é a vida que vai agora sair e poder trazer inúmeras alegrias para um casal. É a forma admirável
de como o ser humano pode ser gerado aqui dentro da mulher, dentro do ventre materno. E isso faz toda a diferença. Queridos, ter essa informação, conhecer a respeito da origem da vida é algo magnífico. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Entender como Deus criou todas as coisas. Como a Bíblia prova a existência de um Deus como Criador? No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, acompanhe aí. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abri-la também. Olha o que diz. Gênesis 1:1. Começa com a seguinte declaração. No princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio, onde nada existia, Deus resolve manifestar-se para iniciar o ciclo da criação. Esse é o marco zero. É o início do registro de nascimento do planeta Terra. A Bíblia descreve simplesmente como o princípio. E quem estava lá? Deus. Fazendo o quê? Criando. Essa é a especialidade de Deus. Dar vida, criar coisas do nada. É somente Ele que é capaz de fazer isso. Através do poder da sua palavra, Ele dá a ordem e as coisas passam a existir. Mas vamos ver a ordem dessa criação, de acordo com a narrativa, os dias literais de 24 horas, o que aconteceu em cada um deles. Como o processo da criação se estendeu durante a semana dos 7 dias da criação. Vamos acompanhar. Diz assim, no primeiro dia, Gênesis capítulo 1, verso 3, Deus disse, haja luz. Então, no primeiro dia, o que você logo vai se deparar é com a informação de que Deus criou a luz. No segundo dia, Gênesis 1, versículo do 6 ao 8, diz que Deus fez separação entre as águas. Diz assim, e disse Deus, haja um firmamento no meio da água e haja separação entre águas e águas. As águas que ficam embaixo, as águas em cima, as nuvens, ele faz essa separação. O mundo agora começa a ganhar a atmosfera, o oxigênio, tudo isso dentro do processo de um dia após o outro. E no terceiro dia, olha o que acontece. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, a terra. E disse, produza a terra relva, ervas, que deem sementes, árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Gênesis 1, do 9 ao 13. No terceiro dia, Deus, ele agora resolve criar a porção seca, aquilo que nós chamamos de terra. E já no quarto dia da semana, diz assim, disse também Deus, hajam luzeiros, firmamentos no céu. E assim se fez. Os luzeiros, os astros, o céu, é composto deles. Você pode observá-los. Durante o dia, você tem o sol. Durante a noite, você tem a lua e as estrelas. Esses foram os astros criados no quarto dia da semana da criação. E já no quinto dia, a leitura diz assim, Gênesis 1, verso 20 ao 23. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Assim, Deus está dando a sequência no processo e oferecendo ao planeta Terra, cada dia, uma novidade. E aí, no quinto dia, você vê Deus criando os animais aquáticos e também as aves que vão povoar o céu. E no sexto dia, Gênesis 1, 25 ao 27 diz, e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie. Você percebe que os dias da semana já estão finalizando. E aí, ainda no sexto dia, Deus resolve criar o homem. Gênesis ainda 21, Gênesis 1, 25 e o 27. Diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nesse dia, no sexto dia, Deus vai dar origem à obra-prima da criação dele, o ser humano. A razão pela qual ele está criando todas as coisas.
Deus está criando a natureza, povoando a terra, para que o ser humano pudesse se deliciar, ter a felicidade de desfrutar do lar feliz que Deus preparou para eles. Mas vamos lá. E o sétimo dia? É o último dia da semana. Diz assim, Gênesis capítulo 2, verso 2 ao 3. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a obra que como Criador fizera. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus descansou nesse dia. Ele abençoou o dia sétimo e, ao terminar toda a sua obra, convida aqueles que ele próprio criou para celebrar com ele a felicidade de inaugurar o ciclo, o processo da criação. E o sétimo dia foi implantado nesse ciclo da semana da criação como memorial. É o dia da lembrança. É o dia em que lembramos que Deus é o autor da vida. Vamos avançar. Como foi a criação do homem? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Essa é a matemática da criação do homem. O pó da terra, mais o fôlego da vida, igual a alma vivente. Ou seja, o ser humano que pensa, que ama, que se relaciona, que tem contato com as pessoas, é o ser vivo, é o homem vivo. Sabe, quando o homem foi criado por Deus, é óbvio que ele não o deixaria sozinho, porque Deus entende a importância do companheirismo humano. E por isso Deus vai criar também alguém especial, a mulher. Gênesis capítulo 2, verso 1 e 22. Como foi a criação da mulher? Olha o que o texto diz. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher. O pesado sono caiu sobre o homem. Deus lhe retirou uma costela, e dessa costela Deus formou a sua esposa, Eva, a companheira do homem. Assim então, está formado o casal feliz e abençoado por Deus, que agora vai viver no planeta que Deus os presenteou, podemos dizer assim, o planeta Terra. Mas é claro que esse casal recebeu de Deus também aquele belo presente de casamento. Não foi uma mansão ou um carro de luxo, mas um jardim. Olha o que o texto diz, Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Que coisa linda! Deus prepara todo o planeta, entrega ao casal, e agora ele chega e diz, aqui vai ser a casa de vocês, o jardim do Éden. Imagine a beleza, o colorido das flores, o som dos animais, as águas limpas que correm pelo jardim. Tudo isso foi entregue ao ser humano, ao homem, como um presente vindo da mão do próprio Criador. Mas Deus deu uma ordem a esse casal, deu uma advertência. E qual foi essa advertência? Acompanhe aí na Bíblia. Gênesis capítulo 2, verso 16 ao 17. Olha o que diz. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso não foi uma ameaça da parte de Deus, muito pelo contrário, foi uma advertência. Eles tinham todas as árvores para comer do fruto. Durante o ano, eles comeriam bastante fruta, diversas. Mas apenas uma, Deus diz, dessa aqui vocês não comerão. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque do dia em que vocês comerem, vocês irão morrer. Seria um sentimento desconhecido, uma sensação totalmente estranha a esse casal, a morte. Mas Deus os advertiu.
Essa foi a ordem vinda de Deus para aquele primeiro casal que povoou a terra. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você aí que me ouve, você que está assistindo a essa transmissão, você é a obra-prima de Deus também. Você e eu somos filhos de Adão e Eva. É claro que a influência hoje que nós temos do pecado, infelizmente, acabou distorcendo, denegrindo, fazendo com que essa imagem, essa beleza, essa perfeição se perdesse. Mas ainda assim, você continua a ser a coisa mais linda que Deus tem nesse mundo. Você, eu, todos nós que somos a obra da criação. É por isso que não podemos deixar ser rebaixados ou diminuídos como seres inferiores. Muito pelo contrário. Você vale muito. Você vale o sangue de um Deus. Você vale o sangue de Cristo. Se durante a sua vida, talvez, você sofreu com pensamentos negativos, sentimentos de inferioridade, tire isso da mente. Tire esse pensamento do seu coração. Se você foi educado e cresceu sendo inferiorizado, não é verdade. Você vale o sangue de Cristo. Você é a obra mais linda que Deus tem nesse universo. Portanto, se alguém algum dia querer desprezar você, lembre-se disso. Você foi criado pelas mãos do autor da vida, o designer inteligente, o arquiteto que não falha, que só cria coisas belas, e você é uma dessas. Sabe, querido, hoje é o dia oportuno que você tem para olhar para a sua vida. Olhe para você mesmo. Para as lutas, talvez, que você tem enfrentado, para os desafios que você tem vivido. Você não está sozinho. O Deus que criou você, Ele não deixou você de forma aleatória nessa terra. Ele te acompanha. E Ele ainda quer dar coisas boas para você. Portanto, confie em Deus. Acompanhe agora o que a sua decisão pode lhe trazer. Leia comigo. Leia em voz alta. Isso mesmo. Recite essa frase e reflita nela também. Diz assim: minha decisão, qual seria? Reconheço Deus como meu Criador e quero dedicar minha vida a Ele. Se você reconhece Deus como o que te criou, passe a partir de hoje caminhar com Ele. Resolva nessa hora entregar tudo o que tem nas mãos dele e viva feliz. Porque, sem dúvida, essa é a melhor escolha que você tem para fazer nesse dia. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os olhos e vamos falar com Deus. Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez Tu nos permitiu ouvir da Tua palavra. Continue a iluminar a vida dos Teus filhos. Que cada dia, Senhor, em busca do conhecimento, possamos tomar decisões importantes, entregar o coração a Ti e aceitar viver ao Teu lado. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Essa decisão que você acabou de tomar, você pode compartilhar comigo. Abaixo desse vídeo, na descrição dele, você vai abrir um link. E nesse link você vai me enviar uma mensagem, dizendo qual foi a sua decisão. Mande para mim. Compartilhe essa expressão do seu coração, para que assim eu possa confirmar e também tenha certeza de que você hoje decidiu colocar Deus como primeiro na sua vida. Então, no próximo encontro estaremos juntos, dando continuidade no estudo das verdades eternas da Palavra de Deus. Fique com Ele. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.